Conseguiu abrir, Vera, o som? Consegui. Tá bom, então. Estamos abrindo nossos lares, nossos corações, para receber teus mensageiros e agradecê-los por mais esta oportunidade. Estamos hoje nos reunindo, Senhor, com a tua bênção, para refletirmos sobre os ensinamentos que nos deixaste e que são muito importantes para que a gente possa nos melhorar, nos conhecer e abrir os horizontes para novos comportamentos, novos pensamentos, tudo de melhor para que a gente possa melhorar e lançar um pouquinho mais de luz sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre todos esses que neste momento estão em sofrimento e que aguardam um olhar benigno para as suas chagas, para os seus sofrimentos. Mestre querido, estamos aqui porque queremos aprender. Se nos ajudas, com certeza vamos melhorar e assimilar os teus ensinamentos. Abençoe-nos, Senhor, que os teus mensageiros possam abençoar todos os nossos familiares, os nossos lares, nossos amigos, e que possamos estar conectados para aprender tudo que nos será oferecido hoje. Fique conosco, Mestre. Fique conosco, amigos que vêm para nos inspirar. Nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, Vera. Supõe, você vai ler o texto, João, só que nós vamos fazer aquilo que eu falei, tá? Pessoal, nós temos um texto, né? Eu vou fazer aqui uma breve introdução. É um texto que foi escrito antes de 1950, né? Esse livro foi publicado em 1951, e, naturalmente, tem uma linguagem que, às vezes, é um pouco... né? O espírito que o escreve é um espírito que desencarnou em 1934, né? Não sei se vocês lembram, né? No Rio de Janeiro tem um hospital famoso que se chama Miguel Couto, e Miguel Couto né, cientista, professor da Faculdade Nacional de Medicina, membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras, teve larga projeção no cenário científico do país, com repercussão no estrangeiro. Deixou trabalhos de real valor científico, foi um benfeitor estimado e respeitado pelo povo e pela classe médica. Então, o livro é Falando a Terra, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Miguel Couto foi deputado, foi um homem muito ativo, né? Professor da Faculdade de Medicina, e ele escreve aqui, ele desencarna em 34, ele escreveu essa mensagem antes de 1950, porque ela foi publicada em livro em 1951. Então, a gente vê, né, que é um espírito que chegou no plano espiritual e, em alguns anos, já estava plenamente ativo, né, como tudo indica. A mensagem se chama Mentalismo, e aqui eu coloquei uma nota de rodapé que não está no texto de vocês,
Mentalismo diz respeito, quando a gente fala de filosofia, à doutrina que defende a mente como realidade criadora de todas as coisas. Hoje em dia, a gente pode encontrar na televisão, por exemplo, séries, né? Tem uma série que chama O Mentalista, que vai falar de pessoas que têm o poder, né, de ler a mente, alguns até são muito hábeis, né, porque eles conseguem ler as pessoas e enganar as pessoas com muita facilidade, mas isso não tem nada a ver, né, com o mentalismo que nós estamos falando aqui. É justamente esse no primeiro aspecto, doutrina que defende a mente como realidade criadora de todas as coisas. Então, esse é um texto complexo e nós vamos por parágrafos, ok? A Giovana vai começar a leitura. Poderia ler até aqui, Jo, essa primeira página. Uhum. Então vamos lá. Mentalismo. O progresso do mentalismo abrirá indubitavelmente novos rumos à medicina para engrandecimento do futuro humano. O corpo físico é máquina viva, constituída pela congregação de miríades de corpúsculos ativos, sob o comando do espírito que manobra com a rede biológica dentro das mesmas normas que seguimos ao utilizar a corrente elétrica. Avançando pesadamente da animalidade para a humanidade, aumentamos o poder da consciência pela assimilação dos valores que a vida nos oferece, por intermédio do tempo e do trabalho. E com esse poder armazenado na economia do próprio ser, manejamos manejamos o equipamento celular com antecipado conhecimento de suas ações e reações, qualidades superiores ou idiosincrasias genéticas, para que nos ajustemos ao laborioso esforço da encarnação, dela retirando os proventos necessários. À custa de insano trabalho, emerge a alma do passado obscuro, elevando-se para as zonas de equilíbrio e sublimação, deixando, porém, na retaguarda, verdadeiros mundos submersos, dos quais recebe apelos deprimentes, que por muitas vezes a compelem à estagnação nas trevas. Tudo é vibração, movimento, magnetismo e eletricidade, nos domínios quase desconhecidos da matéria e do espírito, cujo ponto de interação estamos singularmente distantes de alcançar. O homem, na estruturação físico-psíquica, é uma grande bateria, criando e acumulando cargas elétricas, com o que influencia e é influenciado. Todo sentimento é energia estática. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos. Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes com que se evidencia pela instrumentação mental que lhe é própria. Vamos ler primeiro de novo. A primeira frase novamente: o progresso do mentalismo abrirá indubitavelmente novos rumos à medicina para engrandecimento do futuro humano. Bom, eu vou embarcando aos poucos no texto e a palavra, como sempre, está aberta a todos, né? Para comentários, questões, mas nós vamos vagarosamente, porque é um texto bastante profundo. Ele fala aqui que o progresso do mentalismo, parece simples o que ele fala, mas o progresso do mentalismo vai abrir novos rumos à medicina. Bom, é disso que nós temos falado aqui algumas vezes.
Semana passada, por exemplo, nós falamos da questão da influência da mente na questão da produção de doenças. E os estados emocionais, os estados... Pode fechar o texto ou não? Não, pode deixar aberto. Eu devia ter posto, talvez pegar algum outro texto. Abre ele aqui. Eu vou fechar aqui, depois a gente volta. Então, essa questão do mentalismo é extremamente importante, né? A questão da mente como geradora de realidades. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque nós não estamos falando que a mente é a única realidade, nem estamos falando que o mundo externo não existe, ok? Nem estamos falando que só aquilo que está na nossa mente é real, né? Não é isso. Existe um mundo externo, existe uma realidade externa, existe um universo no qual nós estamos mergulhados, mas é óbvio que a nossa mente estrutura a nossa ligação com essa realidade. A nossa mente estrutura a nossa interação com essa realidade. E ele fala aqui no texto, né? Ele fala que a gente deixa a animalidade, né? Eu vou abrir aqui o texto no celular para poder não ficar usando no computador. Ele fala, né? Avançando, antes disso, o corpo físico é máquina viva, constituída pela congregação de miríades, né? De milhares de corpúsculos ativos sob o comando do espírito, que manobra com a rede biológica dentro das mesmas normas que seguimos ao utilizar a corrente elétrica. Então, aqui é importante que a gente comece a entender, okay? Quando a gente fala da nossa mente, da relação da nossa mente com o corpo e com a realidade externa, nós estamos falando de algo que para nós ainda é muito incipiente, estamos muito no início dessa compreensão. Temos muito caminho para andar, graças a Deus, né? Porque se a nossa mente conseguisse produzir imediatamente os efeitos do que ela pensa, sente e quer na realidade exterior, nós teríamos todos um mundo completamente bagunçado, né? Exatamente por isso que a realidade é importante, que o mundo externo é importante, porque ele serve também como um meio de educação para nós, porque ele vai nos dando tempo de avaliar as coisas. No entanto, o pensamento que eu tenho, talvez ele não consiga se comunicar com tanta facilidade para o mundo externo, embora se comunique, como nós vamos ver. Mas ele se comunica imediatamente ao meu corpo, porque o pensamento é vibração. E a mente é um oscilador eletromagnético. Então, a nossa mente oscila, produzindo correntes elétricas que percorrem o nosso corpo, o nosso perispírito, né? E que vão comunicar os sentimentos, emoções e pensamentos que nós estamos tendo. Então, ele fala, né, o nosso corpo é como ele fala aqui, uma congregação de miríades de corpúsculos ativos. Então, quantos trilhões de células, né, nós temos no corpo? É imenso, né? Então, assim, é um universo o nosso corpo. Todos os órgãos, o funcionamento perfeito, né? E aí a gente poderia falar assim, bom, isso não depende da minha mente, mais ou menos. Ao longo de milhões de anos, nós fomos aprendendo a viver com a estrutura da natureza, da realidade, dos corpos que nós fomos ocupando. Então, existe uma relação que a gente nem pensa, né? Nós funcionamos perfeitamente.
Mas todos esses bilhões de seres que estão em nós, que são células, átomos, moléculas, sem que a gente se dê conta, é como se fosse bilhões de criaturas que olham para o líder. O que é que eu faço agora? O que é que eu sinto agora? Como eu devo agir e reagir? Então, nós não nos damos conta que quando nós sentimos, pensamos, nós estamos inundando com essa corrente elétrica, né, com esse magnetismo que se propaga nas nossas células, nós estamos inundando e mandando comandos para os nossos órgãos. Todas as células, todos os átomos, que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de átomos, né, e eles obedecem instantaneamente ao nosso pulsar, ao nosso pensar, a nossa capacidade de... Deixa eu voltar ao meu texto aqui. Entrou propaganda. Então, é muito bonito isso que ele fala, porque é uma visão da medicina, nós já temos discutido isso aqui, né, em alguns dos nossos estudos. Ele vai falar, né, se a gente pega aqui, ele fala que a gente vai aos pouquinhos, né, por exemplo, avançando pesadamente da animalidade para a humanidade, aumentamos o poder da consciência pela assimilação dos valores que a vida nos oferece. Então, nós aumentamos o poder da nossa consciência, pouco a pouco, experiência a experiência, encarnação a encarnação. Nós vamos aumentando a nossa capacidade mental. Talvez isso me ajude mais, Yuri, se você quiser usar esse. Então, aqui ele vai dizer o seguinte: avançando pesadamente da animalidade para a humanidade, aumentamos o poder da consciência pela assimilação dos valores que a vida nos oferece, por intermédio do tempo e do trabalho. E com esse poder armazenado na economia do próprio ser, manejamos o equipamento celular. A Yuri até assinalou aqui, porque ela me passou o texto dela, manejamos o equipamento celular. Mas nós não nos damos conta disso. Mas nós manejamos. E o equipamento celular nos obedece. Obedece e a gente não tem ideia a que ponto. Com antecipado conhecimento de suas ações e reações, qualidades superiores ou idiosincrasias genéticas, para que nos ajustemos ao laborioso esforço da encarnação, dela retirando os proventos necessários. A gente tem todo um mecanismo acontecendo aqui, né? Por exemplo, em que primeiro momento o corpo obedece ao espírito? Momento da encarnação. Então, há muita coisa que já vai ser determinada na concepção e depois na multiplicação celular, que vai ser guiada pelo nosso perispírito, que funciona como um organizador da nossa genética. Isso é muito bonito, porque ali já é o primeiro momento em que o fenômeno, né, da organização biológica vai obedecer ao comando do espírito. É como é um exemplo pobre esse, né, mas é como um campo magnético no qual você joga ali malha de ferro. E vamos imaginar que nós conseguíssemos produzir campos magnéticos com diferentes formas, segundo o espírito. Na verdade, é isso a realidade. Cada um de nós tem um campo magnético do coração diferente do outro. Cada um de nós tem um campo magnético do cérebro diferente do outro. Então, quando a nossa biologia começa a se organizar, ela vai obedecer a esse comando do perispírito. E é no perispírito que está guardado o segredo
de todas as nossas vidas passadas, inclusive aquelas que nós tivemos quando fomos simples habitantes, não de um corpo, mas de um átomo. Simples habitantes, não de um corpo, mas de uma molécula. Simples habitantes, não de um corpo, mas de uma célula. Então, note bem, eu não estou falando que nós fomos um átomo, estou falando que nós somos habitantes de, né? Porque o princípio inteligente, que nós chamamos de espírito, ele evolui no tempo. E ele tem que começar, como é que o meu perispírito sabe o que fazer para produzir um corpo? De onde ele tirou esse conhecimento? Ele tirou esse conhecimento de bilhões de anos de evolução. Está tudo registrado nele. Então, quando a criança vai nascer, ele não precisa pensar, eu quero ter um coração assim, eu quero ter um cérebro assim. O perispírito simplesmente é um campo magnético que vai conduzir o processo. E é óbvio que os benfeitores espirituais podem mexer no perispírito para que tenha certos efeitos no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um talento muito grande para matemática pode nascer com esse talento bloqueado numa encarnação, para não se deixar levar por aquela área que seria para ele uma área muito fácil. Alguém que se deu um tiro no coração vai nascer com o perispírito, né? Vai nascer com o corpo afetado na área do coração, porque o perispírito foi machucado naquela área e vai formar o corpo em consequência. Então, assim, é lógico que o poder da mente, por que a mente nisso tudo é importante? Porque o perispírito, assim como o nosso corpo físico, responde à vibração superior da mente. E é por isso que a mente é importante. Então, nós temos uma ordem de prioridade, se nós podemos dizer assim, né? É o perispírito, é o espírito, o perispírito e o corpo. Então, o que nós pensamos está onde? No espírito, é a nossa consciência, né? Por exemplo, para a medicina e para a neurobiologia, a consciência é um dos maiores mistérios que existe. Eles não sabem explicar. Eles analisam efeitos, eles analisam doenças, né? Uma pessoa que tem perda de memória, uma pessoa que tem... Mas eles não sabem o que é a consciência e como ela pode ser possível ser gerada por um corpo que não tem consciência. Como a matéria pode gerar consciência, né? Então, eles estão nesse dilema, porque eles não conseguem entender. E não vão entender nunca, porque não é a matéria que gera consciência, é a consciência que controla a matéria. Mas eles vão levar um tempo para chegar nisso, né? Não é uma questão simples para a medicina, né? Já chegaram? Já. Tem médicos, tem cientistas que já chegaram. A gente tem vários trabalhos, tem vários autores. A gente cita sempre, né, o Schwartz nos Estados Unidos, o Mario Beauregard aqui no Canadá, e tem vários, né, que já publicam dizendo que a consciência não é possível que ela esteja no corpo. Ela independe do corpo. É lógico, o espírito independe do corpo. O meu eu não pode ser o meu corpo. Meu corpo não é mais nada do que um instrumento perfeito, maravilhoso, mas é um instrumento, né? Bom, eu não quero ficar falando o tempo todo, porque vocês vão cair da cadeira de sono, vão, né? No entanto, eu acho que é um texto extremamente rico, né? Que a gente não dá para ir passando por cima e depois, eu acho que vale até a pena a gente ir tranquilo, devagar, porque se não der para fazer o texto todo, a gente continua depois, mas é por isso que é importante ler o texto antes, né?
por exemplo, uma pessoa poderia perguntar, se eu pensar, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu posso emagrecer? Essa foi pergunta minha hoje. Eu não falei nada. Você que está falando. Você se entrega. Falei uma pessoa, não falei a Giovana. Isso aqui do lado uma gordinha, do teu lado só pode ser eu. Tá vendo? Ela se acha gordinha. Ela é linda, maravilhosa, mas ela se acha gordinha. Então, não tem jeito, né? Eu falei para ela, não, cuidado, né? Você não pense, eu quero ser magra, eu quero ser magra, né? Porque você pode ficar magra por uma doença. Né? A mente, o corpo, ele precisa de informações precisas. Eu quero ficar saudável. Magra e saudável. Aí ela falou, magra e saudável. Eu falei, então tudo bem, mas coloca o saudável. Né? Porque o corpo, ele obedece. Você quer ficar magro? Bom, eu te arrumo uma doença e você fica magro. Né? Então, não é... Né? A gente tem que... E o Mario Beauregard, por exemplo, ele publicou pesquisas, né? Ele comentou pesquisas no livro dele, O Poder da Mente, acho que é esse o nome, no qual ele fala de pesquisas que foram feitas a respeito disso, e pessoas que fizeram trabalho mental, né, para emagrecer, e foram pesadas e estavam mais magras. Né? Então, a nossa mente tem um poder que é muito sério, né? E a gente precisa saber tomar muito cuidado com o que vai usar. Por exemplo, você pode ser gordo por questões genéticas. Você pode ter um sobrepesinho por questões de conforto, né, espiritual. Você precisa... Então, você precisa analisar o conjunto, por isso que usar a mente é importante, mas conhecer-se é mais importante, que aí você vai usar a mente de modo adequado. Né? Então, a gente tem que saber, por exemplo, como a gente como a gente funciona, como o nosso corpo responde às coisas. Então, por exemplo, quando nós vamos nascer, às vezes a gente pediu para vir, né, com um pezinho fora do padrão, que seria o normal da nossa época, ou com um problema numa parte do corpo, né, com um nariz mais tortinho, com, né, uma orelha um pouco mais abanadinha. A gente às vezes pediu, porque isso faz com que a gente tenha uma limitação na nossa vaidade. Né? Então, e é para que a gente entenda que corpo é só corpo, ele obedece, mas ele é um instrumento de trabalho, de crescimento, de aperfeiçoamento. Ele não é o nosso objetivo, né? Nós não viemos aqui para cuidar de um corpo, nós viemos aqui para usar um corpo para cuidar de um espírito. Temos um certo limite, não podemos fazer o que queremos com a mente, porque eu não posso fazer meu coração bater diferente, ou não sei se não posso, ou temos uma limitação, né? Ouviram o Sebastião? Não. Ele falou, mas nós devemos ter talvez uma limitação, né? Nós não podemos fazer tudo o que nós quisermos com a nossa mente. Sim, nós temos limitações. E essas limitações são muitas vezes aquelas próprias que nós pedimos ou que fazem parte da realidade. Né? E tem as limitações da própria realidade. Né? Por isso que é importante a gente ter essa noção de que a nossa mente não funciona fora de uma realidade. Ela não cria realidades, ela funciona numa realidade que ela deve conhecer e usar, dentro das leis dessa realidade. Os limites são dados pela própria realidade. Né? Eu não posso querer... Eu posso me convencer de que o verde é branco, mas isso não vai mudar a frequência do verde, ele vai continuar sendo verde. Né? Eu é que vou me alucinar achando que ele é branco. Né? Então, parece bobinho isso que nós estamos discutindo, gente, mas, por exemplo, vocês querem ver uma consequência dessa coisa de a nossa mente cria a realidade? Por exemplo, as pessoas estão discutindo e querendo colocar na cabeça de crianças que o sexo é uma escolha. Isso é cultural. Você é homem ou mulher, isso é uma escolha, é uma decisão.
né? Então, assim, partir da ideia de que a nossa mente cria a realidade e levar isso ao absurdo. Agora, vamos olhar como o Espiritismo olha para isso. Você pode ser uma alma masculina ou pode ser uma alma feminina. Você pode ter tido mais encarnações masculinas e agora nasceu num corpo feminino, por exemplo. E você vai ter características de personalidade mais masculinas. Embora isso não impeça, né? Há muitas mulheres que vão funcionar perfeitamente como mulheres, mas vão ter uma personalidade forte, né? Em geral, todas elas são mandonas, né? Então, você precisaria dar um outro... Precisaria dar um outro exemplo. Bom, vocês deixam o homem falar sozinho o tempo todo, tem que reagir. Mas vocês veem como é diferente a explicação? É diferente, né? Você não está falando eu crio a realidade, agora eu não quero mais ser homem, vou ser mulher. Não existe isso, né? Isso é loucura. Né? O espiritismo, ele é coerente, ele é lógico, ele tem bom senso, né? Então, você não muda a realidade. A questão do Sebastião, ela é importante, porque a nossa mente funciona dentro de uma realidade e é limitada por essa realidade. Agora, qual é o limite? Né? Eu posso fazer meu coração bater mais rápido? Posso. Eu posso fazer o meu coração parar? Posso. Tudo isso é possível. Eu posso me curar de uma doença? Posso. Às vezes eu não consigo. Né? Porque eu só lembrei que tenho uma mente depois que fiquei doente. Aí eu tenho que aprender a usar a mente e trabalhar para combater a doença. Né? Mas se a partir do momento que eu tiver o diagnóstico, eu começar a trabalhar mentalmente, né, a probabilidade de ajudar na minha própria cura já é um benefício que eu posso ter. Oi, Adriano. É interessante que eu tive uma experiência muito... Eu tive uma experiência sobre isso hoje, então eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu cheguei no trabalho, meu pneu tinha furado, vi que o pneu tinha furado, que provavelmente tinha destruído o pneu, né? Liguei para o Alexandre, ele já ficou, ai, como que você... Né? Bom, enfim, criou aquele clima, né? Aquela confusão entre os dois, e aí eu falei, ok, meu primeiro sentimento foi assim, de desconforto, né? Porque eu falei, poxa, mas a culpa não é minha, tudo bem, fui tonta, devia ter percebido, mas não percebi, né, e tal. Mas aí eu comecei a arrumar minhas coisas para começar a trabalhar, comecei a arrumar meu consultório, me preparar para receber o primeiro paciente, aí eu vi que eu estava assim, sabe, com aquele pensamento pesado, tudo, eu falei, ei, pera lá, Adriana, para. É só um pneu, mais nada. A vida continua e acabou. Não tem problema, é só um pneu. Então vamos respirar, vamos ficar felizes, porque a gente tem um dia de trabalho pela frente. Aí eu respirei, esqueci. Porque eu pensei do nosso estudo de quarta-feira, né? Das questões da mente, dos problemas, das doenças que nós causamos no nosso corpo, né? E aí eu falei, não, eu não posso ficar com esse pensamento, né? Eu tenho que ficar bem, porque senão eu vou causar um problema no meu corpo por causa da minha vibração. Então eu mas aí eu prestei atenção, né? É a questão do se habituar a perceber o pensamento, perceber o que está passando na mente da gente, para a gente poder controlar. Porque se a gente não está acostumado a perceber, a prestar atenção no que a gente está pensando, a gente não consegue, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente prestar atenção e ter a capacidade de conseguir controlar isso daí. E aí eu tive até um resultado bom, porque eu falei, nossa, meu dia ficou tranquilo, né? Não tive nenhum desconforto, mas ele Já teve. O meu foi o contrário, né? Tava trocando pneu e xingando ela. Má atitude, né? E má reação.
Não, mas, Porque o problema é trocar o pneu no menos 30, né? Mas não, tudo mas bem. não é isso, é rápido, é que o trâmite demora, né? Leva para consertar, e aqui não é rápido, aquelas coisas da Eu até Canadá, pensei, né? falei, coitado, né? Ele tá deixando de fazer um monte de coisa importante por minha causa. Eu fiquei, né, assim, mas eu falei, não posso fazer nada. Eu vou ficar me remoendo por causa de uma situação que eu não posso mudar. Então, eu não posso mudar, tá tudo tranquilo. Vamos respirar e ficar feliz, né? Tranquilo. Mas é isso, É né? isso, exatamente. Mas Agora, isso que você falou sobre prestar atenção, quando a gente faz um estudo como esse, que a gente agora já entende, né, a importância e o poder do pensamento, né, do que a gente sente, das emoções que a gente começa a prestar mais atenção, como a Adriana vem de dizer, quando a gente faz a leitura de uma notícia, por exemplo, vocês nunca perceberam assim, o coração apertar, o coração bater mais forte? raiva, Então, a raiva, quando a gente fica angustiado, né, a indignação. indignação, e tudo isso vai criando, que nem que a gente está estudando aqui nesse texto. Eu até falei para ele, você escolhe uns textos muito difíceis para a gente estudar, né? Mas, assim, é importante que a gente faça essa reflexão juntos, porque é um dia de estudo, e aí a gente vai compreendendo que nós temos no nosso corpo tudo que a gente sente, né? Esse sentimento de raiva, de angústia, de decepção, impacta o corpo todo. E então, e se a gente começar a prestar atenção, eu comecei, como a Adriana disse, eu comecei a prestar atenção. Às vezes eu faço uma leitura, o coração começa a dispara, ou eu sinto um aperto. Então, isso tudo vai causando, né, um efeito no nosso organismo. E se a gente alimenta esse tipo de sentimento, né, de energia, durante muito tempo, aquilo vai impactando o corpo todo dia, todo dia, todo dia, transforma numa doença. Então, quando o César diz, né, que a gente pode se curar, a gente pode se curar nesse sentido, porque a gente pode evitar esses mal-estar, né? Esses sentimentos de raiva, de angústia, trocando, né, a frequência, porque senão o corpo adoece mesmo. Então, causa úlceras no estômago, né? Problemas de rim, problemas de fígado. Então, tudo vai sendo atacado. Então, é muito legal a gente saber disso, porque aí a gente fica muito mais atento, porque antes a vida vai assim, a gente nem se toca, né? A gente nem percebe que está passando que está enviando para o corpo, né? Para o organismo, essa energia negativa, essas cargas elétricas ruins. Porque ele diz aqui, né? Todo sentimento é energia estática, todo pensamento é criação dinâmica, toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz, né? A nossa ação é arremesso e vai causar efeitos, né? Positivos ou negativos, depende do que a gente está fazendo. Então, está tudo ligado, meus irmãos, está tudo ligado. Então, por que que a gente tem que orar? Porque na oração a gente sublima o pensamento, a energia flui, né? A energia positiva flui, e o corpo vai se impregnar da energia boa. E quando a gente briga, por que que a briga faz mal, né? Por que que uma discussão faz mal? Porque aquilo é energia negativa que vai passar para todas as células, vai correr pela nossa corrente sanguínea e vai afetar o corpo todo. Então, como a gente estudou no livro Missionários da Luz, né, que fala do caso de uma mulher que brigou com o marido, aquela emissão de raiva colocou o coração dela envolto numa nuvem negra. Então, é muito sério, né? Tudo que a gente sente, porque quando a gente sente, a gente emite. Então, a gente influencia os outros, né? Como ele diz aqui, e a gente é influenciado. E assim como o que os outros sentem, também nos influenciam. Então, por isso que a importância de ver com quem a gente anda, né? Com quem são os nossos amigos, quais são com quem a gente se relaciona. Se no trabalho tem alguém mais difícil, que hoje a gente ore por aquela pessoa, porque a gente emite coisa boa para aquela pessoa. Então, sabendo de tudo isso, a gente muda a nossa conduta, a gente muda a nossa forma de viver, e a gente se beneficia do que é positivo, e a gente exclui o que é negativo da nossa vida.
Pode ler esse pedaço a custa dele. Eu tenho uma pergunta. Eu não entendi quando disse sentimento, energia estática. Uhum. O que quer dizer nesse... É por isso que... Vocês ouviram a questão da Yuri? Por que que sentimento é energia estática? Que está aqui na parte de baixo. Ele Aqui. fala, todo sentimento é energia estática. Ele está comparando o nosso sistema psíquico com o sistema elétrico, né? Então, eu não quero entrar em ciência, mas vamos tentar simplificar. Quando você vai estudar eletricidade, você vai ver que existem 3 tipos de energia elétrica estática. A estática nada mais é do que essas cargas elétricas que quando a gente está, por exemplo, com uma roupa de lã, aqui no inverno a gente tem muito, né? Você vai pegar o carro, abrir o carro, dá um choque, as roupas a gente escuta, né? Dá estalinho, né? Porque às vezes a gente vai dar a mão para uma pessoa, dá um choque, né? Porque tudo isso é energia estática. Como é que a estática funciona? Por que que eu recebo um choque? Porque eu posso estar com um acúmulo de cargas negativas e a pessoa está positiva. Quando eu chego e dou a mão para ela, as cargas negativas passam para ela, porque ela está precisando daquelas cargas. Então, o sentimento, ele está dizendo que flui como a energia estática, né? Energia elétrica estática. Por exemplo, outro modo de fazer energia estática funcionar. Seria legal se eu tivesse aqui com um quadro branco, né, e pudesse desenhar, porque ficaria mais fácil. Quando você tem, por exemplo, suponha que você tem uma bola metálica neutra, e você tem uma carregada positivamente. Essa está neutra, essa está positiva. Quando essa positiva chega perto da neutra, mas não toca, o campo magnético positivo expulsa os positivos para o outro lado e atrai os negativos para esse. Então, é a eletrização estática por indução. Eu induzo uma separação de cargas e atraio as negativas para a minha esfera positiva. Então, o que é o sentimento? O sentimento também funciona por indução. Quando eu amo, quando eu estou bem, quando eu estou orando, eu chego perto de alguém, é altamente provável que eu esteja com surplus, né? Com excesso de cargas boas, né? Boas, e aquela pessoa, eu posso induzir nela, né? Eu posso transferir para ela aquela energia positiva. Mas você não vai atrair negativa? Não, eu só dei o exemplo de como funciona, né? Mas, por exemplo, você pode, porque a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu falei que a questão da ciência é complicada, porque no plano espiritual funciona o inverso do plano material. Aqui, positivo, no nosso plano material, positivo e negativo se atraem. Mas no plano espiritual, semelhantes se atraem. Né? E você pode neutralizar aquele que não é semelhante se você tem uma frequência mais elevada. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um excesso de energia boa, positiva, porque eu oro, eu estudo, né? Eu medito. Né? Então, eu chego num ambiente, eu posso ir induzindo nas pessoas a abertura para aquela energia. Né? E posso ir expulsando do meu ambiente as energias negativas, porque eu tenho uma frequência maior. O bem tem uma frequência maior. Agora, imagina isso no nosso corpo. Né? Peguemos o exemplo que a Adriana falou, o que a Giovana falou também. Né? Quando você se perturba, você manda comandos para as células que ela não sabe o que fazer. Né? Então, por que uma pessoa pode desenvolver um câncer se ficar anos mentalmente abalada? Ou com mágoa, ou com rancor, ou com raiva.
né? Porque chega um momento que esse sentimento começa a influenciar no mecanismo de multiplicação do DNA. E aí as células podem começar a se desenvolver de maneira louca, porque elas não sabem o que fazer. Então, você pode ter um câncer por razões kármicas, né? Você já veio com aquela predisposição, porque fazia parte de um processo kármico, né? Pode ser uma pessoa muito tranquila, muito serena, e pode ter um câncer, né? A gente tem que levar em conta que nós não temos uma vida só, nós temos várias. Tivemos, né? Né? Já tivemos várias. Então, é muito bonito, porque o que acontece se você ora, se você tem sentimentos positivos, você banha as tuas células naquela energia, e elas sabem o que fazer. E qual é o problema conosco? O problema é que nós somos seres saindo da animalidade, indo para a angelitude. Mas nesses dois extremos tem muito chão para andar. Então, ele vai falar aqui, né? À custa de insano trabalho, emerge a alma do passado obscuro, elevando-se para as zonas de equilíbrio e sublimação. Então, a gente sai de um passado negro, né, e a gente vai para uma zona de equilíbrio e sublimação, mas que a gente não está lá ainda. Deixando, porém, na retaguarda verdadeiros mundos submersos, dos quais recebe apelos deprimentes, que muita vez a compelem à estagnação nas trevas. E aí está o problema, porque nós já vivemos muito, não vivemos bem. Então, nossa mente já tem um padrão de funcionamento que não é bom. Então, a gente tem que lutar com isso. Por isso que é tão difícil ter pensamento positivo. Por isso que é tão difícil controlar o pensamento. Agora, vamos pensar em quando a gente não tinha consciência. Era perfeito. Um passarinho precisa se preocupar? Não. Um cachorro precisa se preocupar? Não. Está tudo funcionando bonitinho nele. E em nós também funciona tudo bonitinho. Mas o problema é que nós temos uma consciência. Somos uma consciência. E nós começamos a interferir no funcionamento. E nem sempre nós fazemos do jeito certo. Agora, como é que eu vou aprender a fazer do jeito certo e a interferir do modo correto e a ser consciente das coisas e a participar das leis de Deus se eu não aprender na luta? Né? A gente tem que aprender, Deus quer que a gente aprenda. Você vai ter que aprender a lidar com o teu corpo, com a tua consciência, com as relações do teu corpo com a tua consciência. Né? Então, isso leva tempo, né? Agora, nós, por exemplo, estamos aqui, nós já estamos entre pessoas que estão acordadas para isso. Quantos milhões não têm a menor ideia disso? Né? Então, o problema é que a gente tem um passado, e esse passado nos cobra um tributo. Eu quero mudar, eu quero melhorar, mas não é fácil, né? Então, o que a Adriana falou, é fazer esse esforço, né? De insistir. Oi, Adriana. E é um processo lento, porque se eu pensar alguns anos atrás, eu teria remoído isso o dia inteiro, talvez outro dia, talvez uma semana ou mais tempo, né? Quer ver? E hoje foi quanto tempo? Eu nem sei, não contei no relógio, mas deu o quê? Uns 10, 15 minutos no máximo? Então, é um grande passo, né? Opa. Agora, o meu objetivo é chegar lá como um Chico Xavier, que eu vi as coisas e tá tudo certo. Né? Então, um dia a gente chega lá. Oi, Neuci. Oi, César. Vou comentar também algo que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás, eu também tive um câncer de mama. Graças a Deus, ele foi pequenininho, tirei e já fiquei bem, né? Mas ele também, eu senti que ele veio através de uma mágoa, uma tristeza, uma mágoa muito grande, né? Com alguém que tinha me magoado. E eu fiquei aqui remoendo, não passava e tal, era muito triste.
Passou um tempo lá nos meus exames, né, de rotina, fiz exame e tinha um pequeno câncerzinho de 6 milímetros, né, na mama. Mas eu, graças a Deus, sempre estudando com vocês, ainda não tinha vocês, mas tinha uma outra turma, mas aí, depois que eu me operei, eu encontrei vocês. Mas graças a Deus foi bem pequeno, retirei e eu me recuperei rápido. Né? Se fosse né, outros tempos, eu teria, acho que, ficado muito tempo doente, talvez não teria me recuperado assim. Né? E depois disso, teve uma outra situação de problema na família, que eu não senti, não tive problema, né? Passou, como disse a Adri, eu não fiquei remoendo, e eu fiquei bem, não sinto nada assim de mal-estar, nada. Né? E a gente sabe que o problema vem mesmo da gente ficar guardando mágoa, o câncer principalmente. Até que eu fiz o exame de, acho que é imunohistoquímica, não sei, depois, a genética também, imunohistoquímica, para ver o que ele era, né? Ele era hormonal. Daí, na genética, para ver se os meus filhos não vão ter câncer, as minhas sobrinhas, né? E, enfim, a médica explicou como o César tinha explicado antes. No meu caso, não tem nada na genética. Foi simplesmente os soldadinhos, como ela disse, que são as células, que se desencontraram, ficaram confusas e se soltaram as mãos. E onde veio o câncer, né? Foi uma falha de células que ficaram doentes. Então, advindo mesmo do problema que eu tive. Daí, depois disso, eu aprendi a não guardar mágoa. Quando alguém me magoou, o problema é dele, não é meu. Eu não guardo, entrou, passou, vai embora, né? E assim a gente deve ser. Deixa não deixa muito tempo, né? Não deixa fazer ninho na nossa cabeça esse problema. Aí não dá doença, Exatamente. né? Perfeito, Neuci. É isso. Mágoa, Obrigada. mágoa, 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 a tristeza, tristeza, arrependimento. Daí as nossas células se enfraquecem e aí tem essa falhazinha, né? Que É uma questão importante que a gente tem que levar em conta é que o nosso corpo ele tem uma resistência muito grande, né? Uhum. E é por isso que a intensidade das emoções e a intensidade dos pensamentos e sentimentos é importante, e a frequência com que isso se repete, porque com o tempo o pensamento que é onda, o sentimento que é onda faz com que as células comecem a vibrar naquela vibração. Mas isso leva tempo, né? A não ser que você tenha uma descarga emocional muito grande, um trauma muito grande, né? Pessoas podem ficar cegas depois de um trauma, né? Vão no médico, não tem nada. Podem ficar paralisadas depois de um trauma, né? A gente sabe que aí nós acreditamos no poder da mente, né? Mas quando é para curar, para melhorar, nós duvidamos. Então, é muito sério, né, essa questão da influência da nossa mente no nosso corpo e na nossa realidade. Né? Então, quando a gente estuda o Evangelho, quando Jesus nos fala, né, e ele vai falar no final desse texto de uma forma belíssima, né? Jesus, sem usar nenhum medicamento da terra, né, ele nos deu um elemento de renovação mental maravilhoso, que é o Evangelho, e que nos ensinou ali tudo o que a gente precisa saber para ter uma mente harmoniosa e, por consequência, uma saúde harmoniosa. Perfeita? Não, nós estamos num mundo difícil. Você pode, né, comer um alimento estragado, você pode comprar um medicamento que está vencido e você não viu. Nós temos uma série de influências externas. Mas até a reação a essas influências externas, ela pode ser minorada, pode ser controlada, se a gente tiver, né, um pensamento equilibrado, estruturado, né?
Então, oi, Yuri. Eu acho que também a vontade, né? Porque a gente está aqui nesse mundo onde a vibração é muito forte, muito pesada. Então, temos os nossos próprios, esses apelos que chamam, não? Que vêm de antes, mas, a partir disso, temos essa vibração da Terra. Então, tem uma luta todo o tempo com nós mesmos, com tudo isso que está no nosso redor. Então, E essa luta é uma luta difícil, porque é a luta para que a gente aprenda a controlar isso. Por exemplo, que sentido tem eu controlar o meu pensamento num mundo que não me oferece nenhum desafio? Nenhum, né? É justamente o desafio de viver num mundo que me coloca o tempo todo, né, essas dificuldades, que me permite desenvolver a capacidade de controlar. É justamente eu não ter controle que me permite desenvolver o controle. Então, Deus fez tudo certinho, né? E nós estamos, ele vai falar no texto, esse texto nós vamos ter que reler e voltar, ok? Ele fala mais para frente, com isso que a Yuri falou. Né? Nós estamos num universo, ele fala, nós somos influenciados até pela energia das galáxias, dos animais, dos vegetais, dos seres inferiores que habitam conosco. Nós somos influenciados pela mente dos outros. Então, é complexo viver nesse mundo, né? E manter a nossa capacidade, a nossa unidade, né? O nosso equilíbrio. Então, é muito bonito quando a gente vê, por exemplo, Jesus, né? Os grandes espíritos, né? Nós vemos, né, nessas pessoas uma capacidade de viver, interagir e não se deixar afetar pelo desequilíbrio ambiente. Pelo contrário, né, eles impõem ao ambiente a sua energia superior. Então, isso é muito bonito e isso é possível para cada um de nós, mas exige disciplina, né? Por exemplo, eu não posso querer controlar a minha mente, não posso esperar para daqui 5 anos, eu tenho que começar o trabalho agora. E não importa o que esteja acontecendo na minha vida, não importa, porque eu não estou, com a visão espírita, fazendo um trabalho de educação pessoal para agora, eu estou fazendo para todas as vidas que vão vir. Né? E por que eu tenho que ligar o controle da mente ao bem, ao evangelho? Porque se você não ligar o bem ao evangelho, é melhor ficar burro, ignorante e não mexer com isso. Porque aí você vira um Himmler, um Hitler, um Stalin, né? Esses manipuladores, ditadores, que são pessoas que não fazem... Você fala, como é que esse cara consegue chegar? Né? Como é que ele conseguiu enganar todo mundo? Como é que ele conseguiu se impor? Magnetismo. Muito bem, Yuri. Entendeu? É o magnetismo da serpente que paralisa a pomba. Pomba, sabe o que é? Pássaro. Como diz em francês? Pigeon. Paloma. Paloma. Obrigado, Carolina. Esse curso multilingüe é maravilhoso. Paloma é bonito, né, em espanhol. Então, a serpente não está fazendo nada. Ela só olha para o bichinho e fala, você é meu. Então, tem seres humanos que aprenderam a usar isso. Aí, sem evangelho, o que você faz? Você cria aquela desgraceira, né? Porque é a mulher irresistível que leva um monte de homem à loucura. É o homem, né? Que tem um grande magnetismo, que leva multidões à loucura, né? Que cria sofrimento,
né? Manipula. Que manipula, que conquista, né? E joga no lixo. Então, você vai criando karma, e é o que ele fala, nós vamos deixando vidas enterradas. E algumas pessoas desenvolvem essa capacidade, os grandes líderes, né? Há pessoas que você segue, você não sabe nem por que está seguindo, mas você fala, não, alguma coisa ali tem, é magnetismo. Napoleão Bonaparte, por exemplo. Era bonito? Não, não era bonito. Churchill, né? Era um velho, né? Barrigudo, fumava um charuto, fedorento, mas era um homem que tinha personalidade. Né? Que quando todo mundo abaixou a cabeça para Hitler, ele falou, não, esse homem é um perigo, vamos combatê-lo. Né? Então, Jesus. Né? Jesus não fazia nada, ele só era quem ele era. Por que que aquela mulher chega perto dele e fala, só basta eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado? Então, assim, Jesus nem participou, né? Ele participa indiretamente. Então, e por isso que ele perguntava para as pessoas, né? Você acredita que eu posso fazer isso? Para um dos cegos ele pergunta, né? Você acredita que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, eu acredito. Então, seja feito como a tua vontade, né? Lógico que aí você tem que ter o poder, né? E ele tinha. E ele sabia que tinha, né? Mas ele quer saber, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Né? Você entendeu quem eu sou? Por que que você está me pedindo para fazer isso? Né? Ele fazia muitas vezes isso para ensinar para os sacerdotes, né? Para dizer, olha, esse homem que é um cego, né? Literalmente um cego, sabe quem eu sou. Vocês não sabem. Né? Vocês que são os estudados. Né? Então, ele não precisava que o homem concordasse. Né? Como eu sei que ele não precisava? Bom, quando ele levantou o servo do centurião, que estava nas últimas lá na casa do centurião. O centurião veio pedir, mas não era o centurião que estava doente. Era o servo dele. A mulher, né, cananeia, que vem pedir pela filha. O menino que está morto, e ele passa, né? Que dia essa mulher viveu, né? Levando o filho para o cemitério. Na procissão, indo para o cemitério, Jesus passa na frente dela e se condói da situação, se aproxima, né? E sabendo que ela é viúva, né? Manda o menino levantar. Ele perguntou para ele se ele queria. Então, Jesus podia agir sem que a gente quisesse ou pedisse. Né? Ele sabia quem ele era. Agora, se a gente desenvolver o poder da mente sem Jesus, basta olhar o mundo nosso como está. Né? A partir do momento que nós começamos a acreditar que a nossa mente pode criar realidades, nós começamos a fazer toda essa loucura que está o nosso mundo. Né? Então, e nós ignoramos Jesus, ignoramos o bem. Né? Jesus falou, né? Vocês podem fazer tudo que eu faço. Vocês poderão fazer tudo que eu faço. E mais. E mais ainda. Então, a gente tem um poder que a gente desconhece, tem que ir desenvolvendo, mas junto com o evangelho, né? Se nós deixarmos o evangelho, é por isso que é preferível não pensar. A gente tem que pensar primeiro em desenvolver o bem, o amor, as virtudes. E estes poderes vêm junto. Então, esse curso aqui não é para a gente desenvolver a mente, é para a gente prestar atenção no que é a nossa mente, no que são os nossos pensamentos, para o nosso bem, para a gente se manter em saúde, em equilíbrio, né? Para a gente não ficar doente. Então, não é um curso para falar que a gente sabe que a gente vai... Você pode começar a usar, né? Mas é o trabalho de ficar bem, de se sentir bem, em equilíbrio, de estar em paz, porque a gente busca felicidade, mas a felicidade tem felicidade maior do que estar em paz? Tem, Carolina? Não, né? Eu estou rindo porque tudo que você está falando agora, eu estava conversando com a minha parceira agora eu saí de viagem, fui convidada a fazer uma viagem de 5 dias,
ela é uma amiga da minha mãe, a gente pouco se conhece, mas tudo tem saído totalmente diferente de como a gente tinha planejado. O avião retrasou, temos chuva, mas eu estou trabalhando muito assim na minha mente para tirar aquela ideia, aquele ideal que eu tinha dessa viagem e aceitar as coisas como são, porque eu não posso mudar nada do que está acontecendo. Então, a gente tem conversado muito assim nessas horas do retrato do vô, e a gente tem até conversado do espiritismo. Ela me compartilhou uma coisa que ela viveu quando era criança, que foi no centro espírita, e muita coisa de tudo que a gente está falando agora. Nós temos conversado e ontem eu falava para ela que a minha definição de felicidade é a paz. E como que vem a paz? É naquela congruência, aquela de você pensar, sentir e agir do mesmo jeito, que não esteja tudo para outro lado, senão tudo em harmonia. E falamos das leis divinas, e aí eu falei de vocês e tal. Então, eu acho que maravilhoso tudo. Sincronismo do universo, né? Sincronismo, tudo tem sido sincronismo hoje, nessa viagem em geral e na vida ultimamente. Então, Mas você vê, essa situação que você descreveu é perfeita, porque é aí que a realidade está nos dizendo o que ela quer e o que nós podemos e não podemos, né? E é muito interessante, porque se nós confiamos naquele que está por trás dessa realidade, se eu confio nele, eu digo, Senhor, se está chovendo, talvez é para o meu bem. Porque se eu fosse para a praia agora, eu poderia ser vítima, por exemplo, de um assalto. Está chovendo, eu não vou. Então, o avião atrasou, bom, pode ser que esse avião sofresse um problema, ou que se eu chegasse na hora lá, eu tivesse um problema lá. Então, às vezes, Deus está nos protegendo, e é aí que nós temos que confiar na estrutura da realidade, porque a nossa mente, embora seja poderosa, ela só age num campo limitado de eventos e fatos. Agora, a mente de Deus abarca tudo. A mente de Deus abarca tudo, né? E é isso que Jesus chamava fé, né? Então, quando ele fala, Pai Nosso, né, ele está dizendo, abaixa todo mundo a cabeça, porque é Pai Nosso, é ele que manda, é ele que estruturou tudo, né? Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo, está toda a matéria aqui, nós não organizamos nada disso. Pensa concretamente o que foi que nós organizamos, de tudo que nós temos. O planeta, a matéria, o nosso corpo, o mundo em torno, a vegetação, as montanhas, os oceanos, as estrelas. Os animais, as flores. Nada! E tudo é nosso. Papai nos deu. hoje estava me fazendo essa pergunta, assim, a gente foi numa cachoeira e eu estava assim no meio da imensidão, assim, daquela beleza, ainda que estava chovendo, e eu me perguntei, meu Deus, o que somos nós, humanos, o que representamos nós no meio dessa grandeza? Não cabia na minha cabeça a nossa pequenez no meio daquela beleza imensa, sabe? Assim, eu senti uma gratidão imensa. Sei lá, não sei, eu não posso nem explicar com palavras, mas eu senti assim como, meu Deus, por que que nós somos, o que nós devemos fazer para retribuir tudo isso que estamos recebendo, essa maravilha de estar aqui nesse mundo tão perfeito. Você já notou que muita gente, milhões de pessoas não se dão mais conta disso? A gente não se dá mais conta da beleza da vida, do corpo, das pessoas, do universo, né? E a tua pergunta, né? Alguns filósofos, né, cristãos responderiam, nós somos nada e somos tudo. Né? Porque
Eu sou capaz de reconhecer essa grandeza. E Deus quer que eu reconheça ela. Então, eu não sou nada, eu sou um cisco no vento. E, ao mesmo tempo, como dizia Pascal, eu sou um cisco no vento que pensa, que sente. E eu sou capaz de reconhecer aquele que me criou. E o que aquele que criou a cada um de nós quer de nós? Por que ele criou toda essa estrutura? Porque ele não quer robôs, ele quer criaturas que sejam participantes disto tudo. Essa é a nossa herança. Então, nós estamos sofrendo para desenvolver a nossa mente, o nosso espírito, porque um dia nós seremos criadores de mundos. O que é a história, né, das grandes tríades egípcias, hindus, né, Shiva, Krishna, Vishnu, né, são nada mais do que grandes espíritos, né, como Jesus, são criadores de mundos, de galáxias, de universos. Né? Então, nós temos que aprender. Agora, o caminho é longo e nós já estamos conscientes. Todo dia eu agradeço isso. Quando eu olho um cachorrinho, eu fico pensando, qual é o limite da consciência dele? E eu falo, meu Deus, a gente já foi assim. A gente já viveu numa etapa da evolução que a gente não sabia que era. Mas dentro de nós, mesmo dentro de um cachorrinho, deve ter alguma coisa que diz para ele que alguém cuida dele, que alguém vela por ele, né? Que alguém cuida do universo. Agora, nosso tempo está acabando, mas vamos pensar na nossa mente como um Deus para o nosso corpo. O que é que as nossas células querem de nós? O que é que elas esperam de nós? O que é que os nossos órgãos esperam de nós? Me mostra o caminho, seja bom para mim. Né? Percebe aí a tragédia do suicídio? Você está eliminando um universo, não é só um corpo material, é um universo de consciências que estão ali. E elas todas olham para nós, porque nossa mente controla tudo. Né? E elas dizem, olha, eu estou aqui com você aprendendo. Né? Então me diga como fazer, me diga como agir, como sentir, como vibrar. Basicamente é como se elas dissessem para nós, me ensine como vibrar. Né? Porque tem um momento que você vibra e eu não gosto dessa vibração. É raiva, é ódio, é rancor, é mágoa. Mas tem momentos em que você faz uma coisa aí, você chama de oração, né? E essa vibração eu adoro. Então é isso, a nossa mente, né, é um Deus para todos os seres inferiores a nós. Né? Todos os seres inferiores a nós nos tratam e nos olham como deuses. E nós olhamos para aqueles que são superiores a nós, né, e dizemos, né, grandes espíritos, Senhor, né, cuide de nós. Vejam que nós ficamos em alguns parágrafos. Né? Então, eu recomendo que a gente leia esse texto com o tempo devido e talvez a gente volte a ele. Né? Acho que talvez na semana que vem, que eu acho que vale a pena ir até o fim. Okay? Mas aí nós vamos pegar pontos específicos e não vamos, talvez, se vocês quiserem, a gente pode ir até linha por linha. Tá bom? É uma preciosidade, né? Um texto que deveria todo médico, todo estudante de medicina, de enfermagem, psicologia, psiquiatria, todo mundo, né? E nós, obviamente, sem termos necessariamente ligação com a saúde, né? Devemos e podemos começar a usar esse conhecimento. Depois que eu li esse texto... Como, Vera? Depois que eu li o texto à tarde, mandei para os meus filhos médicos aí. Fez muito bem. E eles são estudiosos também, né? Então, mas é difícil ser uma explicação como a sua. Muito difícil. Achei muito difícil. Se a gente não tem um certo... Já tem conversado disso com vocês,
A gente não entende, não. Foi por isso que eu falei logo no início. Ler esse texto assim, de bate-pronto e tentar entender, às vezes é complicado, É um né? texto a ser estudado, né? É estudo. Esse livro, aliás, nós vamos ter vários textos dele nos nossos estudos, é maravilhoso. É gratidão maior do que a gente existir. Vocês já pensaram, já pararam para pensar? A gente existe, a gente foi criado e a gente nunca vai deixar de existir? É um filho de Deus para sempre? Quando a gente está triste, a gente pensa nisso. Sou um filho de Deus, ele me criou, ele me pôs no mundo para brilhar. E eu nunca vou deixar de existir, eu vou existir para a eternidade. E se te criou, você é único, você é precioso, não tem ninguém igual. Deus é criativo, hein? Ele não cria nada igual. Cada um de nós é uma criatura única no universo. Então, nós somos nada, né? Como a Carolina questionou, e somos tudo. Então, sejamos gratos, né? Muito. Então, tá bom, meus irmãos. Vamos fazer, então, uma experiência de uso da mente. Vamos tentar... Deixa eu ver se eu partilho aqui. Espero que a música não esteja muito alta. Se tiver, me dá um alô, Adriana, Alexandre. Bom, então vamos lá. Vamos começar nos sentando confortavelmente, liberando as tensões dos pés, das pernas, do ventre, do tórax, dos braços, dos ombros, do pescoço, da cabeça, e deixar que as leis de Deus funcionem em nós. Nosso Pai cuida agora do batimento do nosso coração, de nossa respiração. Ele nos ensinou há milênios a respirar, a sentir o batimento do nosso coração, levando a cada célula nutrientes, oxigênio. Ele fez tudo isso. E agora, com a bênção dele, nós vamos dizer ao nosso corpo físico, perispiritual, que nós o amamos, porque ele é obra de Deus. E com cada molécula de oxigênio que chega a cada célula do nosso corpo, nós enviaremos uma partícula de luz e fará brilhar nossos pés, pernas, região do ventre, do abdômen, nossas costas, nosso coração, como um sol, nossos ombros, braços, pescoço, cabeça, nossos olhos, para que nós possamos olhar a vida e lembrar que alguém fez tudo isso. E alguém que nos ama fez tudo isso. Que nós possamos acolher esta luz, recebê-la com alegria e confiança. Que nós possamos absorvê-la, trazendo saúde, equilíbrio, paz, serenidade.
Ensina-nos, Senhor, a vibrar no pensamento do amor, da gratidão, da alegria, da obediência às tuas leis de amor. Que todo o nosso corpo receba o nosso pedido de perdão pelos dias de intemperança, de raiva, de mágoa. Que cada célula, cada órgão possam ter a certeza que nós os filiamos a este amor divino, pela nossa vontade, pela nossa escolha. Somos dos anjos aos seres infinitesimais, todos parceiros nesta grande escola de crescimento. Abençoe, Senhor, nossas vidas, e que essa luz que brilha agora em cada célula do nosso corpo possa se expandir, iluminando nossos lares, nossos familiares, principalmente aqueles que precisam de recursos. Deus é abundância, Deus é compaixão, Deus possui os recursos, que nós possamos estender as mãos e o Pai nos cumulará de bênçãos. Abençoe, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, que nós possamos olhar para o infinito e sermos gratos, porque nós estamos acordados. Mantenha-nos, Senhor, acordados para o teu amor. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, nos ampare, nos dê força para as lutas deste mundo, que nós possamos combater o bom combate, e mesmo marcados pelas lutas, pelas cicatrizes dos nossos combates, que nós possamos lutar o bom combate, combate do crescimento espiritual. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, hoje e para todo sempre. Nós e nossos milhares de células te dizemos muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida e do teu amor. Que assim seja, Senhor.